Olá, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos aí com mais uma aula hoje e nós vamos falar hoje do quê? Do artigo 1 até o 6º do famoso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vamos lá, né? Depois eu vou gravando as outras partes. Quem já foi meu aluno no presencial já deve ter visto uma parte dessa aula, mas a gente sempre dá uma inovada e uma atualizada. Então vamos lá. Direto aqui para o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Bom, e eu começo falando uma coisa importante, né? Peguei um texto do Mário Sérgio Cortella, que chama A Escola e o Conhecimento, e ele diz o seguinte, um trecho dele: dizer que não tem tempo se assemelha ao argumento de alguns infartados nos anos ou meses pré-evento. Antes, ao dizerem a ele que era urgente fazer caminhadas, o tempo era o mote central da negativa. Agora, após o infarto, se sobreviveu, levanta de madrugada e lá vai ele às 6 da manhã trotar pelas avenidas ou parques. Ué, se arrumou o tempo após o colapso, por que não fez antes de colapsar? Mário Sérgio Cortella. Esse livro aqui também cai em alguns concursos, mas o objetivo do texto, gente, é falar o seguinte: muita gente, quando vai prestar concurso, fala assim: eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo. Você precisa arrumar pelo menos ali uma hora e meia por dia para você estudar, né? Se você tem realmente o desejo, a vontade de passar. Porque senão, gente, fica muito complicado. Então, é muito bom você passar, é muito bom você conseguir sua vaga, então precisa de um pouco de dedicação também e de arrumar tempo. Às vezes a gente arruma tempo para o WhatsApp, pro Facebook, para o celular, né? E quem tem o objetivo de passar num concurso tem que arrumar tempo. Então vamos lá. Para entender o ECA, gente, para você responder, é importante você entender o espírito da lei, aquilo que eu sempre falo, o DNA da lei, né? Então a lei é 8.069 de 90, do dia 13 de julho, e ela foi um notável avanço democrático. Ela vem após a Constituição de 88 e ela traz todas essas questões de defesa da criança e do adolescente, dos espaços cada vez mais democráticos, né? Cada vez ampliando aí essa questão da democracia, e ela vai regulamentar as conquistas do artigo 227 da Constituição Federal de 88. E também o ECA vai refletir todo o movimento que teve na questão do direito da criança e do adolescente, que foi internacionalmente, né, uma grande mobilização aí. É importante, por que eu digo isso? Porque na hora que você responder lá sobre ECA, se tiver alguma coisa que foge dessas diretrizes, certamente não é a alternativa correta, tá? O ECA ele foi essa regulamentação, né, do artigo 227 da Constituição e garantiu, né, os direitos das crianças e do adolescente e também a famosa doutrina da proteção integral, né? Então o que diz lá no 227? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Na minha aula de Constituição, né, a gente também fala de várias questões lá. Quem não assistiu, vá lá e assista, principalmente os itens que caem nas provas de educação, tá? Então, assim, o ECA, né, ele vai resgatar esse valor da criança e do adolescente como seres humanos, seres portadores de direitos, né? Então, tanto a criança e o adolescente, elas vão ter lá uma série de direitos, né, e também deveres, tá? Também o ECA traz os seus deveres. Mas como os direitos eram muito violados, né, isso foi dado muita ênfase nesse documento, nessa lei.
a criança e o adolescente passam a ser percebidos como seres em desenvolvimento, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico e social, com necessidade que precisam ser supridas nessas 3 esferas. Tá? É importante a gente entender esse contexto da lei, para justamente entender no espírito a gente consegue responder melhor. E hoje nós vamos trabalhar com 6 questões aqui, para a gente perceber do 1 ao 6 o que mais tem caído aí nas provas de concurso. Então vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente exige um tratamento especial, prioritário, e para garanti-lo, obriga o conjunto da política, da economia e da organização social a operar um reordenamento, a reavisar prioridades políticas e de investimentos. O que ele está falando aqui, gente? Que a criança e o adolescente eles passam a ter uma prioridade, inclusive nas políticas públicas, né? Em todos os sentidos, tanto de educação, saúde, assistência social. Então, eles passam a ter uma prioridade, né? E a colocar em questão um modelo de desenvolvimento e respectivo projeto da sociedade, excludente e perverso, que desconhece na prática esses seres sujeitos de direitos à criança e adolescente. É importante, gente, a gente entender por que surgiu o ECA. O ECA surge por conta das diversas violações que existiam em relação à criança e adolescente. Eu sei que é polêmico, eu sei que muita gente tem questões aí com ECA, mas o que eu falo, na prova, gente, a gente não discute com a lei, a gente responde de acordo com a lei. Não adianta você querer brigar na prova, ali não é o momento, ali você tem que responder conforme a letra da lei, ok? Vamos lá, finalmente para o nosso ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. No seu artigo 1 diz: esta lei dispõe sobre a proteção integral, é importante guardar isso, né? Proteção integral à criança e ao adolescente. Tranquilo esse artigo, né, gente? Difícil cair alguma pergunta dele, porque ele é muito curtinho, muito simples, né? Mas o item proteção integral, né? Lembrem disso, que é importante na hora da prova. Agora, esse artigo 2, gente, é o campeão de cair em prova. E cai muita questão. Repete, cai, repete, cai, repete. O povo ainda erra essa questão. Acabou de cair aí num concurso de Barueri, gente. Artigo 2. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Gente, é preciso guardar isso, tá? Lembre que eu falei Banco Instituto Mais, Banca Vunesp, né? Isso aqui você tem que saber. Criança até 12 anos de idade incompletos, né? Então, uma criança, quando completa 12, ele passa a ser adolescente. 12 anos é adolescente. Até 12 anos de idade incompleto é criança. E adolescente? Entre 12 e 18 anos de idade. Tem que guardar isso, gente. Cai muita questão. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Primeira questão para a gente fazer aquela treinamento com questões que é muito importante você fazer, né? Você precisa fazer muita questão. Então vamos lá. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA considera-se a criança, a pessoa de A, até 12 anos de idade incompletos, B, até 12 anos de idade completos, C, até 13 anos de idade incompletos, D, até 13 anos de idade completos. Moleza essa, né, gente? Acabamos de ver, você marcaria a A sem dúvida nenhuma. 12 anos de idade incompletos, trata-se de criança. Você não teria dúvida nessa aqui, ó. Gabarito A. É assim, gente, tem que fazer questão, tá? Vamos lá, ó como cai de novo. Vamos ver aqui. A Lei 8.069 de 90 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para os efeitos dessa lei, considera-se adolescente a pessoa entre... Mudou só o quê? Na outra perguntava criança, nessa perguntou adolescente. E aí você vai lá. A, 12 anos e 17 anos de idade incompletos. B, 12 e 18 anos de idade. C, 13 e 21 anos de idade. D, 12 anos incompletos, 16 anos de idade. Veja só.
a pessoa que não leu o ECA, não estudou, foi para a prova lá, largado, chegou lá, falou, vou testar, né? Vê essa aqui, ó, 12 anos, 17 anos de idade incompleta, ele vai falar, é adolescente, porque 18 anos é... Não, aqui já ele ia errar, porque é 12 e 18 anos de idade, segundo a lei, artigo 2, nós acabamos de ver. Então, veja só como a banca pode te pegar aqui se você não estudar, se você não for preparado, minimamente, né? É o que eu falei do tempo. Quer passar, tem que arrumar um tempinho aí para passar, né? Não dá para acreditar que vai chegar lá, não é loteria, não tem jeito, tá? Tem que estudar mesmo. Então, 12 e 18 anos de idade, gabarito B, tranquila também essa questão. E essa aqui é grande, hein? Grande questão estilo VUNESP, né? VUNESP gosta de texto longo, para você ler bastante, se desconcentrar e errar a pergunta. Ou aquela pessoa preparada, né? Vai ler tranquilamente, vai responder. Veja, mais uma questão que fala dessa idade. Então vamos ver aqui, ó, terceiro, sancionado em 13 de julho de 1990, é bem VUNESP, negócio de contar a história toda, aí vai, diz e diz, a pergunta tá lá no final, né? Aqui, ó, tá no finalzinho aqui, né? Então, o que você precisa nessas perguntas longas é se atentar aos 2 últimos parágrafos, com muita atenção, porque aqui é história, né? Olha lá, portanto, há 25 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente é regulamentação do artigo 227 da Constituição, que estabelece como dever da família, da sociedade, aí vai falar o 227 todinho aqui, ó, né? Tal, é bom ler, né? Na prova, você lê com calma, mas a pergunta está onde, ó? Sim, para os efeitos do ECA, considera-se a criança a pessoa, ó, o que ele quer saber? O que é uma criança, segundo o ECA, né? Idade dela, qual que é? Então, ó, a pergunta está no final. Aqui é história. É bom você ler, né? Claro que na prova você vai ler, mas concentra bem no finzinho aqui, que sempre a pergunta está aqui. Então, vamos lá. Até 13 anos de idade incompleto? Opa, você já de cara descartava A, né? Falava, não, porque 13 anos está fora. B, que está matriculada na educação infantil e adolescente, é aquela que está no ensino fundamental médio, nada a ver, a lei não diz nem isso, né? C, que se encontra matriculada até o 5º ano do ensino fundamental e a partir do 6º ano, nada disso. D, incapaz de tomar suas próprias decisões e adolescente é aquela com idade superior a 15 anos, né? Você que já estudou bastante, você que já se preparou, assistiu às videoaulas, leu a lei, vê aqui na E, até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade, perfeita aí, e de exata, né? Olha só, gente, tá vendo? Agora, o cara que não se preparou, ele pode até ler isso aqui, ó, né? Incapaz de tomar suas próprias decisões e marcar aqui a D, mas a alternativa correta é a E, tá vendo, ó? Caiu já muitas perguntas. Gente, eu tenho pelo menos umas 10 perguntas dessas de prova para vocês, né? Claro que eu não ia colocar 10 aqui, senão vocês iam cansar aqui de ver essa pergunta. Mas cai demais, caiu agora numa prova aí, tá? Artigo 3. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Eu queria chamar a atenção aqui, gente, para esse parágrafo, que ele pode ser usado como pergunta, sim, né? Aqui fala que todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, né? Então, guardar essas palavras aqui que podem ser trocadas na prova, né? Nas alternativas, proteção integral, né? E principalmente isso aqui, gente, essa relaçãozinha que ele faz aqui, ó, de facultar o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Eu vou falar para vocês que uma vez eu caí, sabe? Eu ia naquelas provas, ia sem estudar, sem ler as leis, aí eu vi isso aqui, ó, físico, mental, moral. Quando eu vi espiritual, eu falei, não deve ser. Mas tá vendo? Artigo 3 fala aqui, ó, físico, mental, moral, espiritual e social. E eu acabei errando essa questão. Então, gente, precisa prestar atenção. Pega a lei, dá uma lida, né? Na semana seguinte, você volta, faz uma revisada, uma leitura mais rápida, faz questões, assiste o vídeo, para você ir pegando o jeitão das perguntas, tá vendo? Ó, espiritual, não esqueça disso. Às vezes a gente acha estranho e não marca a alternativa correta. Parágrafo único, né? Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vive. Então esse parágrafo aqui é só para reforçar, gente, que é para todas as crianças, né? Independente de qualquer coisa, tá? Como vocês viram aqui, independente de raça, sexo, religião, desenvolvimento, condição econômica, ambiente, enfim, é para todos, né? Não há qualquer tipo de discriminação, não pode haver, tá? É importante entender esse espírito. Se vê alguma alternativa que tem uma restrição, uma discriminação, é porque ela está errada, né? Artigo 4 é dever da família, gente, ó, da comunidade, da sociedade geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Eles gostam muito dessas relações aqui nas provas. Por quê? Às vezes eles trocam uma palavrinha aqui, né? E aí você pode errar. Então é importante você prestar atenção aqui quais são esses direitos referentes e quem é responsável por isso. É a família, a comunidade, a sociedade em geral e o poder público, ou seja, todo mundo também, né? Então dá para a gente entender aí a amplitude, né, de que a gente tem que garantir os direitos da criança com absoluta prioridade. Parágrafo único, que também já apareceu bastante esse parágrafo único, tá? Em questões. A garantia de prioridade compreende, olha aqui, gente, os itens A, B, C e D, né? Não é questão não, aqui são os itens mesmo, né? Olha lá, do parágrafo único, tá? Não vai confundir, não é questão. Então, A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, tá? Primazia, né? Criança ali, ó, prioridade absoluta para ela, tá? Receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, tá vendo? A criança sempre colocada como muito importante aqui. C, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. É aquilo que eu falei. A criança e adolescente passa a partir do ECA a ter muitos direitos e principalmente prioridades, né, no desenvolvimento e nos investimentos das políticas públicas. E D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, né? Para isso foram criados diversos mecanismos, inclusive o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que tem até verbas, né, para direcionar aos projetos de proteção à infância e à juventude das crianças. É importantíssimo você ler com muita atenção os itens do parágrafo único do artigo 4, o A, o B, o C e o D. E por quê?
Vamos lá, gente. Porque aqui, ó, questão de prova. Vamos ver essa questão aqui, ó, 4. A garantia de prioridade expressamente estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente compreende, ó, a possibilidade de receber conforto e estímulos em algumas circunstâncias. Lembra o que eu falei? Se você entender o espírito da lei, ó, veja bem. O que o espírito da lei diz lá? Que a criança tem todos os direitos, né? Todos. E aqui, ó, estímulo em algumas é restritivo, né? Então já não é a A. B, precedência de atendimento nos estabelecimentos privados de recreação. Tinha isso, gente, privado. Olha só a troca da palavra, né? Não era privado, não era recreação, é público, né? Então a gente aqui já, ó, atenção. C, preferência no atendimento nos estabelecimentos bancários e no comércio. Falou isso, gente, lá. A gente acabou lendo isso na lei? Não, né? Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Eu lembro que a gente leu isso aqui, né? Então, o que nós vamos fazer? Um asterisco aqui no D, porque eu acho que é a D. É assim que a gente faz prova. Vai eliminando as que a gente tem certeza que não é. E a que é, a gente coloca aqui do lado um asterisco, né, uma marca, uma estrelinha, do jeito que você quiser. Para dizer assim, eu acho que é essa. Mas você lê a E, né? Vamos ver aí. Identificação por meio de carteira a ser emitida pela Secretaria de Justiça para livre acesso aos meios. Nada a ver, né, isso aqui. Tá vendo, ó? Eles pegaram um item lá, vamos voltar aqui na lei, ó. Pegaram o item D, ó, destinação privilegiada de recursos, tal, e aqui colocaram lá. Olha aqui, ó, como ele mudou, né? Serviços públicos, aqui ele colocou recreação, enfim, fez lá tentou fazer uma enganadinha, mas você estudou, tá esperto, veio aqui na D, marcou a D e o gabarito é D, né? E acertou a questão, certo? Aqui questão grande, estilo VUNESP. E também a banca Instituto Mais também gosta. Olha o que eu falei aqui, ó. Coloco o item 1, né? O item 2 aqui, ó, que deu uma desconfigurada aqui no PowerPoint. O item 3, o item 4, o item 5. Eles adoram esse tipo de questão. Relaciona lá e depois pergunta o que está correto, né? Ou o que está incorreto. Aqui no caso, ó, está correto, né? Então a gente já olhou aqui, ó. Eu tenho que ficar atento e eu dou uma dica aqui para vocês. Como é que faz prova? Gente, vem aqui e vê o que ele está pedindo. Ele está pedindo o correto? Então, quando eu ler, eu vou ficar atento no que está correto. Se tivesse pedindo o incorreto, eu ia fazer a minha leitura atento no que está incorreto. É muito importante você fazer esse método aqui, ó. Olha aqui primeiro, não começa daqui não. Vê aqui, ó. Ah, ele quer saber o correto. Então, minha leitura já vai ser direcionada no correto. Se ele quer o incorreto, eu já vou direcionar minha leitura para buscar os erros. Você trabalha melhor o teu cérebro e a tua atenção na hora da questão. Siga essa dica aí que é muito boa. Eu uso direto, dá sempre certo, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, aquilo que eu falei, agora a historinha toda, né? Institui no seu artigo 4, que é dever da família, da comunidade, da sociedade, tá vendo? Em geral e do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Por que é importante ler questão? Ó, tá vendo? A questão fala aqui do artigo 4. Então você grava na tua memória, né? Vai ficar gravado, tanto você lê isso aqui. Para tanto, a garantia de prioridade compreende. Aí ele vai falar, lembra do parágrafo único lá? 1. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Opa, né? O que ele quer? Correto. Tá bom isso aqui, tá parecendo que tá correto. 2. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Eu lembro que era isso mesmo, né? 3. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas. Parece que é isso. Você vai dando um certinho ali se você tem certeza que está certo. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude. Também lembro disso aqui. E 5.
proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais que assegurem o desenvolvimento físico. Essa aqui está esquisita, né? Eu não lembro disso aqui, não. Então, vamos ver aqui. Ele diz, 1, 2 e 3 apenas? Não, a quarta eu lembro que eu já fiz até uma questão sobre isso aqui. Eu lembro que tem destinação de privilegiado, então a A não pode ser, né? Agora, se você na prova já tiver certeza que a 1, 2, 3 e 4 está certo, você já pode procurar uma alternativa aqui, né, que tem 1, 2, 3 e 4. Se você está em dúvida na 5, você vai ver que tem uma alternativa aqui que é 1, 2, 3, 4 e 5, né? Por isso que é importante ler com atenção. Quando a gente tem alguma incorreta aqui, a gente vai eliminando. Por exemplo, se eu acho que a 5 está incorreta, eu tenho certeza que a 5 está incorreta, eu já venho aqui, já elimino a E, já elimino a D, já elimino... Aí parei por aí, né? Eliminei 2. Então eu já tenho 3 alternativas aqui. Aí eu vou dar uma dica, gente. Se a 1 e 3, se você tem certeza que a 1, 2, 3 e 4 está correta, né? Você vai, crava aqui na C, tá? Você vai fazendo isso, ó. Mas olha só, para essa estar errada, a 4 tinha que estar errada, né? Então, aqui você mataria 2 questões se a 4 estivesse errada. Não é o caso, porque a 4 está certa, né? Nós até vimos numa outra questão. Então, aí, né, 1, 2, 3 e 4 estão corretas, a 5 está errada. Então, você iria aqui, ó, na C, alternativa correta. 1, 2, 3 e 4 apenas. Eles pegaram e copiaram, né, os itens e colaram aqui e acrescentaram um item que não tem. Por isso que é importante você prestar atenção. Gabarito letra C. 1, 2, 3 e 4. Esse tipo de questão, gente, aparece muito no Instituto Mais e na VUNESP. Então, muita atenção. Faz esse método. Se você tiver certeza que uma está errada, já vai e tira ela das suas alternativas aqui. Mas é importante ler com muita atenção esse tipo de questão. Gabarito C, vamos lá. Artigo 5. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Veja, gente. Parágrafo importantíssimo, né? O ECA não permite qualquer forma de negligência, de discriminação, de violência, de exploração, de crueldade e opressão para a criança, né? E é punido, seja por você ser o agente causador, ou seja, se você se omitir, se você sabe de alguma crueldade, negligência, discriminação, e você se omite, você também é punido, tá? Artigo 5, importantíssimo. Artigo 6. Na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Tranquilo, né? Aqui é só um parágrafo para reafirmar, né, a importância da defesa dos direitos e deveres, né, e que eles vão levar em conta todas essas circunstâncias aqui colocadas. Vamos para a nossa última questão de hoje, né? Nós hoje falamos que vamos fazer do artigo 1 ao 6, tá? Depois a gente continua. Vamos lá, 6. A professora de educação infantil de uma escola pública colocou uma criança de 4 anos de castigo, com os braços abertos na frente da classe. O pai fez boletim de ocorrência e a denunciou ao Ministério Público. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a atitude da professora pode ser enquadrada como... Gente, essa aqui é moleza, né? Mas vamos ver lá. A. Compatível com as normas previstas para a educação escolar, portanto, isenta de qualquer culpa. Nós não lemos um artigo lá que diz que é proibido tratamento cruel, degradante, né? Então, lembra que eu falei, se você tiver o espírito da lei, você já elimina tudo isso aqui, né? A lei não vai permitir isso aqui, ó, uma humilhação, né? Ficou na frente da classe, castigo, a criança de 4 anos.
Então vamos lá, B. Medida punitiva prevista em lei e fundada em princípio educacional, que deve ser julgada à luz dos fatos que provocaram. Gente, isso aqui é piada, né? Não dá. Fora de questão. C. Medida educativa prevista para casos de indisciplina e desobediência, especificamente quando ocorre com professores de sala de aula. Fora, né? Total. Infringência à lei que prega o dever de todos velarem pela dignidade da criança, pondo a salvo de qualquer tratamento vexatório. Opa, aqui sim, né? Infringência à lei. Lembra que nós vimos isso? Dever de todos, lembra que eu falei de todos, né? Velar pela dignidade da criança, então é responsabilidade de todo mundo. E compatível com as várias medidas estabelecidas em lei para garantir que a criança seja educada. Veja, gente, todas as alternativas A, B, C, E impõem punição à criança dessa forma aqui, humilhante e degradante, né? Então, é aquilo que eu falei. Ah, mas, Fábio, eu acho que, né, nesse momento você não vai discutir com a prova, não. O que a lei diz? Que não pode. Se não pode, qual alternativa que você marca? D, e não discute com a prova, né? Você vai lá e marca D. É importante você ter em mente isso. Eu já vi muito aluno, muito concurseiro que quer debater com a prova. A prova não é momento de debate. Para isso existem outras instâncias, outros lugares, né? Aqui você marca infringência à lei, né? Então, marca D, você estaria certo. Tudo bem, gente? Por hoje a gente encerra, né? Nós vamos continuar aqui nosso estudo do ECA. Vamos gravando aos poucos, né? Porque a lei... E sempre assim, artigo 1 e 6 é os que mais caem, né? Depois a gente vai estudar o 15, outros que também, o que fala da educação, obviamente, que também aparece bastante. Tudo bem, gente? Quem puder, compartilha esse vídeo, dá um like aí se gostou das dicas e sugestões. Muito obrigado, até uma próxima aula. Obrigado, gente.